Olá, vamos então para a segunda parte do nosso curso e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os motivos que podem levar o nosso aluno a evadir-se, a abandonar o sonho dele. Então vamos compartilhar a tela novamente, lembrando que os slides serão disponibilizados para vocês, tá? Então vamos lá. Quais são os motivos que podem levar o acadêmico à desistência do seu sonho? A principal delas é a dificuldade financeira. Então, nós vivemos momentos difíceis nesse pós-pandemia, e sem dúvida alguma, a crise financeira trouxe muitos problemas, perca de emprego, principalmente a perca de emprego, mas a crise de um modo geral que assola o nosso país. Vocês precisam fazer o aluno entender que realizar o sonho dele é tão importante como pagar despesas como alimentação, aluguel, contas mensais, boletos, entre outros. Então, quando eu digo a vocês que nós precisamos escutar o aluno para penetrar na intimidade dele, entender as suas necessidades e os sonhos que ele tem, nós vamos conseguir convencer esse aluno de que aqui na Unip ele vai realizar esses sonhos se ele chegar ao final do seu curso superior. Mas vocês vão de concordar comigo que o acesso à educação e a educação não é prioridade para todas as pessoas. Então, quando se tem uma dificuldade financeira, as pessoas começam a cortar algumas despesas, né? Algumas optam em cortar o plano de saúde, o estudo, o churrasco do final de semana, porque a educação não é prioridade. Mas se nós soubermos escutar o nosso aluno, entender as suas necessidades e o que ele deseja do seu sonho, nós vamos conseguir influenciar esse aluno neste sentido. Então você tem que colocar para ele que ele precisa abrir mão de um churrasco no final de semana, de comprar uma roupa nova, de participar de uma festa, porque se ele economizar com essas coisas para pagar a mensalidade dele, ele vai realizar todos os sonhos que ele deseja lá na frente, depois que ele concluir o curso superior. É claro, existem muitos fatores envolvidos e existem algumas coisas muito importantes que nós podemos fazer. Por exemplo, orientar o aluno sobre a realização do acordo. E, infelizmente, esse tipo de orientação passa batido, mas é inclusive uma orientação que você já pode começar a fazer assim que o aluno ingressa na aula inaugural. Quando você mostra a secretaria acadêmica para ele e você tem aquele menu de secretaria, você pode, porque eles perguntam o que é esse acordo, você vai dizer isso para ele. E conforme você for acompanhando o financeiro do seu polo, e você começar a perceber que alunos estão deixando de pagar mensalidade, não deixa a coisa estourar no final do semestre. Não deixa chegar no final do semestre do aluno ter 3, 4 mensalidades vencidas. Chame esse aluno antes para conversar. O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Então você vai orientar sobre o acordo. Você pode orientar sobre o estágio remunerado. Isso é extremamente importante. Nós sabemos que a maioria dos cursos já permite a realização de estágio remunerado a partir do primeiro semestre, salvo algumas exceções, né? Temos, por exemplo, o caso do serviço social e da educação física, que não se pode fazer o estágio desde o primeiro semestre, mas a maioria dos outros cursos sim. Então, é muito importante que você faça contato com os órgãos integradores da sua cidade, do seu município, que você tenha um mapeamento de todos os órgãos integradores e que você leve isso para o seu aluno. Você pode fazer oficinas no seu polo. Então, uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, vai depender muito da tua dinâmica, você pode fazer uma oficina de orientação para estágio remunerado. E aí você pode convidar o representante desse órgão integrador para vir palestrar para o teu aluno.
para explicar o que é o estágio remunerado, quais são as vantagens do estágio remunerado. Gente, a maioria das pessoas não sabem. A maioria dos alunos que ingressam conosco na Unip não sabem que eles já podem fazer um estágio remunerado a partir do início. Então, a gente já teve várias situações aqui de alunos que estavam devendo mensalidade, porque estavam com problemas financeiros, porque perderam o emprego, e aí nós fizemos a ponte, porque aí a gente mantém um bom relacionamento com o órgão integrador e eu ligo lá no CIEE e falo com a Andréia. Andréia, você tem que vaga disponível aí agora? Estou precisando ajudar uma aluna de pedagogia que está sem emprego. E aí você já direciona o teu aluno para fazer a entrevista. É claro, é muito importante deixar claro para o aluno que você vai ajudar ele, que você vai fazer a ponte, mas ele é responsável por isso. Ele precisa apresentar-se bem para essa entrevista, fazer uma boa entrevista e assim por diante. Outra coisa muito importante é sobre emprego, parcerias. Você pode fazer parcerias com as agências de emprego, né? Com as empresas com as quais você já fez o termo de cooperação técnica. Então, você tem um bom relacionamento com o RH da empresa, que você já firmou o termo de cooperação técnica, você manda a divulgação dos seus cursos para eles divulgarem internamente na empresa e você divulga as vagas de emprego que aquela empresa tem para os alunos. Isso é muito legal, porque você traz aquele funcionário da empresa para estudar na Unip e você leva o aluno da Unip para trabalhar na empresa. E a gente sabe o quanto a mão de obra qualificada tá difícil, o quanto é difícil muitas vezes encontrar um bom colaborador, e aí você estreita relações com o RH da empresa e faz esse tipo de troca. Então, é uma outra forma, é uma outra alternativa do polo ser proativo e do polo agir antes que o aluno pense de cancelar a matrícula quando ele tem aí a deficiência financeira. Aí a gente ainda tem, que é importante citar aqui, né, que eu anotei, deixa eu só olhar aqui a minha anotação, a possibilidade de bolsa. Então, você vai estudar as possibilidades que você tem naquele momento no polo de disponibilizar alguma bolsa de auxílio para o seu aluno. Então, a gente sabe que em cada ciclo de captação nós temos a possibilidade de atribuir porcentagens de desconto para o aluno, que nem sempre é utilizada quando ele ingressa, mas ela pode ser utilizada depois. E aí, é claro, né, sempre com aquele discurso. Vivi essa situação a semana passada, fazendo aquele multirão de final ali, final de período para rematrícula. Liguei para um aluno e ele não tinha feito rematrícula ainda, e aí comecei a conversar. Ah, professora, está muito difícil porque a minha esposa ela teve bebê, parou de trabalhar e aí apertou um pouquinho. E aí eu já ali no sistema já tinha checado tudo, ele não tinha nenhuma bolsa. E aí eu falei para ele, olha, eu consigo te atribuir uma bolsa de 10%, te ajuda? Nossa, professora, vai ajudar muito. Dei o desconto veterano de 10% no outro dia, o menino já fez a rematrícula. Então, o polo tem que saber usar das estratégias e das ferramentas que ele tem para reter esse aluno, para segurar este aluno, tá bom? Então, dificuldades financeiras, tá aí algumas considerações para vocês. Agora vamos falar de desinteresse e desorganização acadêmica. É outro motivo que pode fazer o nosso aluno evadir, pode fazer o nosso aluno querer ir embora e largar os estudos. Então, o que que acontece? Os alunos não têm rotina de estudo. Na verdade, gente, ele não sabe o que que é isso, tá? Então a gente precisa explicar. Eu costumo dizer sempre aqui para minha equipe que o óbvio deve ser dito, sempre. O óbvio precisa ser dito sempre. Então, se você não disser o óbvio para o teu aluno, ele não vai saber, tá? Se você não disser o óbvio para o teu aluno, ele não vai saber, então ele não sabe o que é uma rotina de estudo. Então, lá na primeira aula, na aula inaugural, o que você faz no primeiro dia que o aluno vem no polo, você precisa ensinar para ele que é importante que ele tenha uma rotina, que ele tire pelo menos um dia da semana para estudar, que ele pode, inclusive,
vir estudar na Unip, no seu polo, que você tem um laboratório de informática com computadores disponível. Se ele quiser, ele pode trazer o notebook dele, que ele pode vir fazer aula no dia que o tutor está ali no polo, porque daí ele faz a atividade, o tutor já avalia, já olha para ver se ele preencheu tudo direitinho, se ele respondeu a atividade de teleaula, se ele respondeu o exercício. Então, ele não tem organização acadêmica, porque ele nunca estudou, gente. Esse universo não era um universo dele. Além de tudo, ele tem que aprender a estudar online. Então, a gente precisa ensinar para ele ter organização e falar para ele, olha, uma vez por semana, venha fazer as tuas aulas aqui. Ah, professora, mas eu vou precisar vir toda semana, vai depender de você. Depois que você pegar o jeito, depois que as coisas engrenarem, você vai, que é uma beleza. E aí aqui que é muito importante, né? Orientar os tutores para ajudar esses alunos a fazer um cronograma de estudo, a fazer uma leitura dinâmica do calendário acadêmico, extrair desse calendário todas as informações pertinentes, todas as datas de atividades, todas as datas de avaliação para o aluno não perder nada. Tem que ensinar eles a estudar, gente. Eles não sabem. Mas o que acontece muitas vezes? O aluno ingressa e aí o aluno é comunicado: olha, tem tutoria tal e tal dia. E se o aluno não vem, ninguém faz nada. Se o aluno não aparece, ninguém faz nada. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas vão funcionar. Não é assim que a gente vai reter o nosso aluno no polo. A gente tem que pegar na mão e ensinar para ele como é que faz. Pegar na mão e conduzir esse aluno. O óbvio tem que ser dito. Lembre-se sempre disso. O óbvio tem que ser dito. Então não adianta você falar para o aluno assim, ó, você tem que ter disciplina e você tem que ter um cronograma de estudos. O que é isso? Ele não sabe o que é isso. Então tem que ensinar a fazer, tá? Outro ponto muito importante, tá? Que é a dificuldade com informática básica. Esse é um problema muito sério, tá? Alguns polos vão sentir mais, outros polos vão sentir menos. Então, a gente tem, eu diria que uma minoria de alunos, porque hoje em dia todo mundo domina as tecnologias, mas eu sempre tenho aqui aqueles alunos que têm muita dificuldade. E geralmente são pessoas de mais idade. São senhoras mais maduras, senhoras que conseguiram vir fazer o curso superior, né, depois de ter estudado os filhos. E às vezes a gente pode até chamar essas pessoas de analfabetas tecnológicas, porque elas não sabem. Então não adianta você fazer uma aula, falar de atividade complementar e dizer que ele vai ter que fazer um print de tela para postar atividade complementar. O que é print? O que é postar? Vocês estão me entendendo? O óbvio tem que ser dito. Essas dificuldades com informática básica você pode resolver fazendo um treinamento para os seus alunos e eu vou apresentar isso para vocês aqui, tá? Eu vou dar uma sugestão de um curso de informática básica para EAD que vocês podem oferecer aí no polo de vocês, tá bom? Então, esse curso de informática básica é muito importante. Aí nós temos também as dificuldades com interpretação de informações e avisos. Isso é geral, né, gente? Porque os nossos alunos, muitos alunos que chegam, eles não sabem ler e interpretar. Você manda uma mensagem no grupo de WhatsApp, vamos imaginar. Campanha de arrecadação de leite, tá lá a foto e aí tá escrito: doe 2 caixas de leite, ganha o certificado de 10 horas. Você manda, passa 1 minuto, começa a chegar mensagem no privado, porque o grupo é fechado. Depois eu vou falar disso também. Em quantas horas eu ganho? A vontade que dá é responder para ele. Tá escrito lá no cartaz, você não leu? Mas a gente não pode fazer isso, né? Então, isso é um exercício diário, tá, gente? Eu falo isso para as minhas funcionárias aqui o tempo inteiro. O óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito e segurem a naja de vocês,
Eu tô brincando, né? Mas segura na naja. Não é para sair soltando os cachorros em cima do aluno, porque se você trata mal esse aluno, é um motivo para ele ir embora. Tá? Então, até isso a gente tem que se preocupar, tem que preparar a equipe para as perguntas óbvias que eles vão fazer, as perguntas às vezes consideradas ridículas que eles vão fazer, porque sempre vai acontecer, e não é só aqui na Unip, é em todo lugar. Em todo lugar. Então a gente tem que tomar cuidado, mas eles têm uma dificuldade muito grande de interpretar. Então, a gente precisa facilitar a vida do nosso aluno, tá? Então, ter uma comunicação muito clara, ter uma comunicação objetiva. O que eu sempre sugiro são textos curtos, não adianta escrever um monte, porque eles não vão ler, eles não leem, eles não leem. Se tem muita informação, eles não leem. Tirem por vocês. Muitos de vocês. A gente recebe mensagem nesses grupos o dia inteiro. Tem dia que enche, né, de tanta mensagem que vem. E às vezes a gente não lê mesmo. A gente não lê, a gente ignora. Então, assim também é os nossos alunos, tá? Então, quando vocês usarem a comunicação nos grupos de WhatsApp com os alunos, eu vou citar isso mais para frente também, é muito importante citar que a gente está trazendo lembretes. Tá? Então, por exemplo, lembretes de coisas importantes que estão acontecendo naquele dia, passando para lembrar que iniciou o prazo de avaliação da disciplina de introdução ao EAD, passando para lembrá-los que inicia no dia tal a postagem de atividade complementar, aquelas coisas muito importantes que estão acontecendo, e numa outra aula que eu vou gravar para vocês, eu vou falar do papel do tutor e eu vou dar orientações de como a gente faz aqui, porque o tutor que está no polo, fazendo a tutoria naquele dia, ele manda recado nos grupos para criar no aluno aquela percepção e aquele hábito, né? Ah, hoje tem tutor no polo, ó, veio o recado daquele tutor. Mas tome muito cuidado para sempre colocar como lembrete, né? Então, os lembretes do PIN, os lembretes do estágio, o lembrete da prova, porque o aluno tem que aprender a olhar recado na comunidade. E sempre colocar isso também, né? Lembrando que a sua comunidade traz os recados importantes do seu curso. Porque amanhã ou depois ele pode chegar no polo e falar assim: ai, mas vocês não me avisaram que eu tinha que fazer isso. Então, quando você dá demais, eles querem tudo. A gente tem que tomar cuidado. E aí eu falei assim: olha, nós mandamos lembretes para vocês do grupo. A responsabilidade de acessar a secretaria virtual, a comunidade para verificar os recados é sua responsabilidade. Se você não fez isso, eu lamento. Isso é uma coisa que a gente frisa muito na aula inaugural que acontece no polo quando a calorada está entrando, porque ele precisa ter o hábito de verificar os seus lembretes, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que é importante, não posso deixar de falar para vocês. Quando a gente fala dessa dificuldade de interpretação de informações e de avisos, acho muito importante também a gente promover diferentes oficinas no polo, tá? Porque eles não sabem interpretar a informação. Oficina sobre estágio, oficina sobre fórum, oficina sobre atividade complementar, que nada mais é do que abrir o manual de atividade complementar e ensinar esses alunos a ler e interpretar. Porque às vezes eles não sabem interpretar aquela tabela para ver quantas horas que o curso dele tem que fazer de atividade complementar, para entender o que, que é uma participação em congresso, o que, que é uma atividade comunitária. Então, vocês podem promover diferentes oficinas e incumbir os tutores de fazer essas oficinas. Ah, não está vindo muito aluno, né? Está no início do bimestre, eles não estão muito preocupados, o tutor está no polo, vamos fazer oficina. Faça a oficina, faça certificado dessa oficina, já estimula o aluno a participar para postar como atividade complementar. Então, essas oficinas são muito importantes. E aí, você pode fazer de estágio, você pode fazer de PIN, você pode fazer de atividade complementar, você pode fazer de fórum. Eles não sabem, gente, como que participa de um fórum. O que é participar de um fórum? O óbvio tem que ser dito.
Eles perdem a oportunidade de participar do fórum da disciplina e postar aquele fórum como atividade complementar. E aí a gente chega ao cúmulo de ter um aluno se formando sem ter postado todas as suas atividades complementares, tá bom? Então, essa questão da comunicação com o aluno é extremamente importante. A nossa comunicação com eles, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito objetiva e ela tem que cumprir o seu propósito. Então, eu tenho algumas dicas aqui para compartilhar com vocês. Por exemplo, quando a gente fala de uso de WhatsApp, tá? A minha sugestão é fazer grupos fechados. Patrícia, mas o aluno não tem que interagir? Sim, ele tem que interagir. Só que se você, eu não sei no polo de vocês, aqui no meu não funcionou, nunca funcionou. Por quê? Nós tínhamos grupo aberto, aí eu tinha aquela aluna, eu tinha uma aluna que ela mandava mensagem 5 horas da manhã, falando bom dia. Ela mora na zona rural. Ela mandava bom dia, ela mandava boa tarde, ela mandava boa noite. Aí eu tinha aquele aluno que mandava aquelas, como que fala, gente? Corrente de oração, apresentação com musiquinha, coraçãozinho, sabe? Imagine agora então que é época política. Então, eu explico isso no primeiro dia de aula. Na aula inaugural, eu explico para o aluno que o grupo de WhatsApp é uma coisa muito séria no polo, que ele é fechado para os alunos conversarem e só o polo manda mensagens e o polo vai mandar aquilo que é de extremo interesse dos alunos. Nós vamos mandar para vocês vagas de estágio, vamos mandar vagas de emprego, vamos mandar para vocês lembretes importantes do calendário acadêmico, lembretes sobre eventos importantes da universidade. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão retornar no privado e nós estaremos à disposição para atendê-los. Importante também frisar os horários de funcionamento do polo. Já tive casos de aluno mandar mensagem sábado de noite, domingo de manhã, aí manda mensagem domingo de manhã, manda mensagem domingo de tarde e escreve assim: Ei, não tem ninguém aí? Aí teve um dia que eu fiquei muito irritada com esse tipo de mensagem e eu fui checar e era uma aluna que não tinha aparecido em aula inaugural. Aí na segunda-feira a gente mandou uma orientação para ela. Olha, passando só para te orientar, na aula inaugural, nós trabalhamos isso com os alunos. Infelizmente, por algum motivo você não pôde vir, mas só para te dizer, tá? O polo não funciona no domingo. Então, a sua mensagem é respondida no primeiro horário, quando a gente abre na segunda-feira. A comunicação tem que ser clara, gente. A comunicação tem que ser objetiva, sempre, tá? Então, a minha sugestão é fazer grupo fechado e você faz perdão, por modalidade. Então, eu tenho o grupo dos bacharelados, o grupo da licenciatura, o grupo dos tecnólogos, tá? Porque tem informação que não é para todo mundo. Então, se eu tenho todos os alunos junto, não convém botar lá um recado da licenciatura que não é para os meninos da tecnologia ou do bacharelado, entendem? Então, a gente faz por segmento, tá? Que mais? Falei então da abertura do grupo. E-mails do polo, também julgo assim muito, muito, muito importante. De repente vocês vão pensar, Patrícia, mas eles não abrem e-mail. Tudo depende da praça, depende do aluno. Então a gente sempre usa diferentes formas de comunicação. A gente usa e-mail, a gente usa o WhatsApp, a gente usa telefone. De alguma forma, esse aluno ele é atingido e ele recebe a informação. Então, aqui em Toledo, por exemplo, quando eles matriculam, eles já começam a receber alguns e-mails de orientação. Vai um e-mail ensinando a acessar o AVA com o RA dele, falando como é que é a primeira senha, vai um e-mail explicando o que é a disciplina de introdução ao EAD, vai um e-mail explicando o que são estudos disciplinares, como que é a participação em fórum, o que é atividade complementar e assim por diante. O objetivo é sempre entregar a informação o mais clara e o mais objetiva para garantir que esse aluno tenha uma perfeita integração à universidade. E não adianta querer fazer isso tudo de cara na primeira semana, eles não absorvem.
eles não absorvem. Então, eu brinco que a gente vai dando doses homeopáticas. Então, cada semana eu mando um e-mail de orientação. E eu falo para eles na aula inaugural. Vocês vão ler o e-mail da Prof. Patrícia e de repente vocês vão falar: nossa, o que que é isso que essa mulher está falando? Estudo disciplinar, o que que é isso? Aí, o dia que aparecer na sua plataforma estudo disciplinar, você vai lembrar que a Prof. Patrícia mandou um e-mail sobre isso. Aí, você vai lá na tua caixa de e-mails e procura. Eu até ensino o aluno a abrir uma pastinha lá no e-mail, nomear como o nome da universidade, Unip, e jogar nessa pastinha tudo que a gente manda. Eu falo para eles não deletem nada, porque é muito importante. E aí, tá? A gente fecha aqui esse módulo com o canal do YouTube. Inclusive, com relação ao canal do YouTube, a gente vai ter uma aula especial sobre isso, tá? Fiquem tranquilos, porque eu vou preparar uma aula muito especial para vocês. Mas quando a gente fala de canal do YouTube, gente, é muito importante. Porque o canal do YouTube, ele facilita a nossa vida no polo. Deixa eu parar o compartilhamento aqui para me ficar grandona de novo com vocês. O canal do YouTube, ele vai facilitar a tua vida no polo. Então, o aluno faz matrícula, tá? Ele já recebe boas-vindas no WhatsApp e você já apresenta para ele o canal do YouTube do polo e orienta ele. Navegue com tranquilidade lá no canal, seja curioso, vai lá olhar todos os tutoriais que tem. Então, depois que a gente começou a usar o canal do YouTube aqui, a gente amenizou muito as dúvidas que os alunos tinham e que ficavam chamando toda hora as secretárias, as atendentes do WhatsApp. Diminuiu bastante dúvidas muito básicas nas tutorias, porque tá tudo lá no canal. Então, a gente vai ter uma aula especial e eu vou ensinar vocês a fazerem tudo dentro de um canal do YouTube. Então, aquele polo que não sabe o que é isso, que não tem um canal, eu vou ensinar o passo a passo, montar o canal, gravar um tutorial, como que sobe esse vídeo, como que faz a descrição do vídeo, como que faz a thumbnail, que é a capa do vídeo. A gente vai usar o Canva para fazer isso. Então, a gente vai ter uma aula muito especial. Eu vou falar muito de canal do YouTube, mas eu diria para vocês que o canal do YouTube nos ajuda de forma assim considerável aqui no Polo. Então, por exemplo, as aulas ainda não tinham iniciado agora, mas eu já fui lá, gravei um tutorial ensinando como ver o calendário acadêmico. E fiquei muito feliz porque a gente fez a aula inaugural essa semana. Aqui eu gosto de fazer a aula inaugural na segunda semana, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê disso. Eu já testei das duas formas. Então, quando eu fazia a aula inaugural logo na primeira semana, os alunos ficavam boiando a aula inteira. Eles ainda não tinham entrado no AVA, eles não sabiam nada. Então, o que que eu faço? Ele recebe as orientações assim que ele faz matrícula, ele já é apresentado para o canal, ao canal do YouTube, ele recebe aquele e-mail ensinando a acessar o AVA, e ele já vai para o canal e eu aponto os tutoriais que ele pode assistir. Então, tem tutorial de ver calendário, tem tutorial de ensinar a assistir aula, tem tutorial de ver comunidade. E aí, quando a gente faz a aula inaugural na segunda semana, esse aluno chega aqui e ele já navegou pelo AVA dele. Então, ele não está boiando literalmente, ele já entende muita coisa do que eu falo. Nós temos tido um resultado bem bacana fazendo desta forma. Se você faz diferente no seu polo, está tudo bem. Inclusive, quando a gente tiver uma reunião de mentoria, você vai poder compartilhar isso com o grupo, porque às vezes tem experiências que a gente não teve porque a gente ainda não testou. E tudo nessa vida a gente tem que testar. Assim também as nossas atividades com os alunos aqui no EAD. Se você não testar, você não vai saber. Mas o fato é que o canal do YouTube ajuda de forma considerável e a gente vai ter uma aula especial só para falar dele. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu me despeço por aqui. Até a nossa próxima aula, onde a gente vai continuar falando de retenção de alunos no EAD.